Pois é, nós temos uma tendência a imaginar que determinadas formas sociais e culturais e determinadas formas de organização social, como regimes políticos, economia, Estado, burocracia, a forma como nós organizamos também a justiça, o direito, nós acreditamos que são conquistas sociais que devem de alguma maneira prevalecer, não é? De uma forma ou de outra, todo mundo acredita mais ou menos nisso, né? Porque também a gente coloca a nossa vida, a nossa história, as nossas relações, as nossas famílias, mas principalmente o modo como a gente aprende a sobreviver, né, minimamente dentro dessa estrutura que nós imaginamos que não deve mudar. Mas quando nós olhamos mais de perto, vemos que todas as estruturas sociais ou todas as organizações sociais têm também seus problemas, não é? Principalmente naquilo que diz respeito à justiça, o eterno conflito entre igualdade e liberdade, né? Que os gregos colocaram isso, né, desde o começo no horizonte das suas reflexões, né? De algum modo, as mudanças ocorridas no Brasil, desde sempre, mexeram muito com a sociedade, mas nunca tiveram mexido tanto e abalado tanto as estruturas sociais como agora, né? Então nós ficamos numa dúvida, ficamos numa incerteza também, principalmente para saber o que vai acontecer a partir do mês que vem, não é? E o mais interessante é que uma parte, né, das análises leva em conta basicamente o fator político, né? Muita gente aposta que o governo Bolsonaro, da maneira como ele está hoje se apresentando, né, antes mesmo de tomar posse, será um desastre total. Pelo nível dos seus ministérios, dos seus representantes, pelo nível também do próprio Jair Bolsonaro, como de seus filhos e de muitos aqueles que estão em volta, né? Chega a causar pânico, em outros momentos chega a causar revolta, em outros momentos chega a causar uma ironia muito grande, porque os absurdos não param, né? De todos os lados, desde o começo. E são absurdos que de alguma maneira parece que chocam a gente, porque como é que nós podíamos imaginar que depois de um regime militar, né, ditatorial de 21 anos, depois da conquista de uma Constituição que parecia
razoavelmente sólida, eis que nós nos encontramos agora diante de uma situação extremamente difícil. Além disso, existe uma parte da sociedade que, sem dúvida nenhuma, encara todo esse processo como algo próprio da democracia e próprio das instituições republicanas, né? Uma parte da sociedade não reconhece que o movimento que fez com que a Dilma saísse do governo se caracterize por um golpe, por um processo golpista, né? Muitos tentam também passar panos quentes e simplesmente virar as páginas de tudo isso que aconteceu, né? Mas além disso, também existe mais um elemento que eu considero extremamente importante de ser analisado. Se é que nós podemos fazer essa análise. É a presença ostensiva dos militares. De várias formas, os militares, depois que a Dilma saiu do poder, os militares se aproximaram do Temer, passaram a conduzir parte da política ou de algumas decisões. Depois, as declarações do general Vilas Boas também mostram o papel das Forças Armadas, mas principalmente do Exército, em relação ao Judiciário. Além disso, Jair Bolsonaro faz questão de compor os seus ministérios, né, a sua equipe, com um quadro expressivo de militares. Não é? Quando o ministro Dias Toffoli assumiu a presidência do STF, um general ficou ao lado dele. Não se sabe exatamente por quê, mas ficou ali. Né? Demonstrações de toda natureza têm marcado, inclusive, as posturas dos militares. Então, não se sabe, pelo menos até agora, qual será de fato o papel dos militares no governo Bolsonaro. Há quem diga que eles já estão arrumando, né, a cama ou o tapete para puxar. Outros acham que não se trata, vamos dizer assim, da corporação, mas de figuras expressivas ou não, que querem também aproveitar o momento para chegar ao poder. De qualquer forma, quando eu observo o Jair Bolsonaro, a relação dele com os militares é intrínseca, afinal de contas ele foi formado nas bases das Forças Armadas, né? E por mais que ele tenha, e por mais que ele
cometa uma série de irregularidades, impropérios, como por exemplo Caixa 2 e tudo mais, eu fico com a nítida impressão de que nenhum militar dos altos escalões vai puxar a orelha dele. Afinal de contas, ele faz parte da corporação, não é? É mais ou menos como o que acontece entre o clero católico, o que acontece entre os médicos e assim por diante, né? Há quem diga que os militares estão, de fato, no governo para agir com muito mais rapidez no que diz respeito às reações populares e às reações dos trabalhadores quando vierem as grandes reformas e aquilo que se promete fazer contra nós, trabalhadores, principalmente Previdência, e o aprofundamento, né, da crise, à medida que, ao que tudo indica, querem vender uma parte do Estado brasileiro. Outros acham, por exemplo, que existe uma ala dentro dos militares que é extremamente nacionalista e que teria alguma resistência quanto a privatizar estatais, enfim, empresas, né, estatais. Há muitas especulações a respeito, né? Todos nós estamos um tanto quanto perplexos, mas também com medo, evidentemente, e por outro lado, curiosos. Eu, pelo menos, estou ao mesmo tempo extremamente receoso, mas também curioso para saber como é que as coisas vão caminhar, porque eu tento imaginar o seguinte, não sei se procede ou não a minha, a minha reflexão. O Brasil agora vai virar o ano e ele vai cair para possivelmente nona ou 10ª colocação, né, entre os maiores PIBs, ou seja, Produto Interno Bruto, aquilo que o país produz em termos de mercadorias, né? A dívida pública em relação ao PIB ainda não é tão grande quanto a dos maiores países. No entanto, já há uma tendência muito grande, né, de um mercado informal. Aliás, eu baixei hoje, né, do Escritório Internacional do Trabalho em Genebra, um relatório atualizado a respeito da informalidade, que mostra o seguinte: 2 bilhões já de trabalhadores estão na informalidade, num universo de um pouco mais de 3 bilhões e 300, 3 bilhões e 400 milhões de pessoas em atividade, né? Ou seja, há uma tendência muito grande na economia mundial para a informalidade, em vários tipos de, né, como eles consideram, como o relatório considera. Essa tendência já se verifica no Brasil, né, e se mistura também com a massa de trabalhadores desempregada. Esse é um ponto importante.
tanto a informalidade quanto o desemprego são características, segundo o relatório, de países com baixos índices de produção, né? Produtos internos brutos. O nível de informalidade nos países mais desenvolvidos é menor. Agora, eu ainda não consegui sacar exatamente o que os caras querem, né? Se eles querem realmente vender tudo, se eles querem alugar tudo, se eles querem preparar o Brasil para uma transferência, digamos assim, né, de um tipo de empregabilidade informal que, de alguma maneira, foi muito importante em determinados países, como na Ásia, transferir mercados e principalmente transferir produção para cá, destruindo educação, destruindo a formação básica e realmente desmontando toda a estrutura dos direitos que foram trabalhados, conquistados a duras penas, né, ao longo de décadas e décadas, né? Então, eu não sei bem ainda, né? Como é possível você ter uma economia pujante em que o capitalismo, principalmente o capitalismo financeiro, consegue obter ganhos, né, das transferências de vários tipos, da dívida pública, da dívida privada, que é praticamente o dobro da dívida pública, né? Como você consegue fazer isso e de repente você simplesmente barateia o país, joga o país lá embaixo, diminui drasticamente a capacidade dele, inclusive, obter crédito, e aí você vende tudo. E o mais interessante é que aproximadamente 80% dos trabalhadores no Brasil ganham até 3 salários mínimos. Eu não sei se você sabe, mas os impostos no Brasil, eles são regressivos. Significa o quê? Quem ganha menos proporcionalmente paga mais, porque o imposto é cobrado indiretamente a partir daquilo que a gente adquire e consome, né? Então, nesse sentido, 80% dos trabalhadores que ganham até 3 salários mínimos contribuem com aproximadamente 54% a 55% de tudo que o Estado arrecada. Então, eu tento entender essa lógica. Então, você suga dos mais pobres, você suga daqueles que ganham até 3 salários mínimos, que são 80% dos trabalhadores, no universo de 100, 104 milhões de trabalhadores, né, empregados, 80 milhões sustentam boa parte do Estado. E quando a gente soma isso àqueles que ganham até 5 salários mínimos, a coisa vai para quase 70%, 66%, 68%, por aí, do que o Estado arrecada. Então, eu realmente eu não consigo entender, porque a simples justificativa de que vamos baratear tudo, aumentar a exploração e assim o sistema financeiro também pode, né, lucrar ainda mais, não sei até que ponto isso realmente, né, procede. E também não sei como é possível, né, você
mas nós, de maneira geral, pegamos um país que chegou a ser a sexta economia do mundo e jogá-lo na lata do lixo. Né? Eu sei que isso é possível. Mais do que isso, eu sei que existem condições para isso e existem grupos muito poderosos realmente interessados nisso. Mas eu não sei se há uma transferência, né, assim, quase que direta, né? Você empobrece um país e essa riqueza, do ponto de vista capitalista, que o país produz, vai para outro lugar assim, né? Não sei. Realmente eu não sei. E aí eu tento analisar tudo isso a partir desses dados econômicos e principalmente do cenário mundial. Né? E em breve nós vamos ter uma nova crise superior à de 2008, porque a diferença entre a bolha financeira e aquilo que o mundo produzia em 2008 era aproximadamente de 9 a 10. Agora está em 16 vezes e crescendo. Então, eu não sei. E aí me vem uma outra questão também que eu acho que é importante. Eu não quero deixar passar assim, em brancas nuvens. Até que ponto, de fato, né, os militares, como uma organização corporativa que depende da sociedade, porque 1/3 praticamente dos funcionários públicos do Estado são militares, não sei até que ponto eles têm clareza do que significa chegar ao poder em circunstâncias extremamente arriscadas, para dizer o mínimo. Na América Latina, todas as vezes que houve crise e quando as crises econômicas começaram a bater forte, né, e já vislumbrando crises sociais também, não me lembro dos militares terem assumido essas crises. Porque se há uma característica, principalmente entre os militares, é que eles não conhecem nada de economia. Passam décadas nos quartéis, mas não conhecem nada de economia. Então, eu fico com todas essas dúvidas. Realmente eu não tenho resposta e eu queria só compartilhar tudo isso com vocês, porque não dá para ser guru nessa hora, né? E dizer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, os militares têm um plano pronto, o Bolsonaro tem um plano pronto, a Rede Globo tinha um plano pronto, a burguesia... É muito complicado tudo isso. Eu só sei dizer que o que realmente vai dar o termômetro disso tudo, né, e tem dado, mas vai dar o termômetro disso tudo, sem dúvida nenhuma, será o comportamento da economia e da crise, que vai bater muito forte. Então, eu queria só refletir isso com vocês, porque realmente não tenho respostas, mas tenho muito mais indagações. Vamos continuar a refletir juntos.